Olá, pessoas, vem cá, que hoje eu vou mostrar para vocês uma receitinha que eu amo, simples, um pãozinho feito em casa, muito macio, muito fofinho, vocês vão gostar bastante, tá? Aqui eu tenho meio quilo de farinha, um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Esse daqui, pode ser qualquer marca, tá? Um ovo inteiro. Aqui não é isso tudo, tá, gente? Aqui é sal, uma colher de sobremesa de sal, uma colher e meia de açúcar. Ali é o leite morno, tá? Tem que ser morno, não pode ser nem quente nem frio. E aqui eu botei a margarina para derreter. As medidas estão certinhas aqui na receita aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bem? O leite 220 ml, tá bom? E a margarina é 70 gramas, tá? Derretida. Aí pode ser óleo, pode ser manteiga, deixei aqui na receita certinho, tá? Vocês podem substituir sem problemas, tá bom? Aqui então, primeiro mistura o fermento, tá? Nessa farinha seca aqui, tá bom? Assim, ó, uma coisa importante que vocês vão ver que eu fiz, tá? Eu não coloco sal nesse momento, eu deixo para colocar o sal por último na nossa massa, tá? Enfim, já é mania. Eu acredito que não tenha muita. Não vá matar o fermento, né? Como se fosse o fermento biológico fresco. Mas enfim, peguei a mania, então eu só coloco sal no final. Bom, se ainda não curtiu o vídeo, aperta no joinha aqui embaixo, compartilha o vídeo se gostar no final e te inscreve aqui no canal. Tem receitas, tem resenha de produtos. Aqui o que eu faço? A gente faz a gente cava um buraquinho, né, nessa farinha e aqui a gente vai acrescentando os produtos, os ingredientes, na verdade, os ingredientes líquidos e secos que ainda faltam, tá? Aqui a gente vai colocar o ovo inteiro, tá? Eu não peneiro. Aqui, claro, quem quiser, né? O ideal é tu colocar num pirizinho, colocar num outro recipiente para ver se não tá, se o ovo tá bom, né? Mas aqui, enfim, coloquei direto. Aqui é uma colher bem cheia de açúcar e mais pouquinho. Uma colher e meia, mais ou menos, de açúcar, tá? Aqui, quem gostar do pão um pouquinho mais adocicado, pode botar 2 colheres bem cheias, tá bom? Bom, aqui a margarina, pode ser óleo, margarina ou manteiga. Eu derreti a margarina, tá? Que é o que eu tinha aqui em casa no momento. E só acrescentar. É bom derreter, tá? Pode colocar ela inteira, pode, mas para fazer essa esponjinha aqui do início, eu acho que fica melhor ela derretida, tá bem? Funciona um pouquinho melhor. E aqui eu tenho 220 ml de leite. Esse leite ele tem que ser morno, não pode ser frio e também não pode ser muito quente, tá? Ele tem que estar morninho realmente. Então agora a gente vai mexer isso aqui. Aí, o que acontece? Vocês podem pegar um garfo, pode ser um fouet também, mas o garfo você consegue controlar a farinha que vocês vão pegando, vão puxando lá de baixo. O ideal é fazer primeiro uma massinha, assim, para depois incorporando o resto da farinha, sabe? Fazer uma massinha bem molinha, tipo como se fosse um cremezinho, tá? Aí vocês vão tirando a farinha de baixo, incorporando nesses líquidos, tá? E vão mexendo. E cada vez mais vocês vão puxando mais farinha do centro, tá? Na verdade, das pontas, né, para o centro. Exatamente assim como eu tô fazendo, tá? Não tem corte nenhum, vocês vão ver que é exatamente o mesmo que eu tô fazendo, que vocês vão fazer em casa e vai ter a mesma aparência, tá bom? E é isso, tá? Tem que ser devagarinho, tá? Vamos ter paciência. Assim, essa receita, né, eu costumo dizer que ela é fácil, né, mas ela não é uma receita muito rápida. Perto de outros pães caseiros, né? Até que ela é rápida, ela não precisa crescer 2 vezes. É uma massa que tu pode deixar ela crescendo só depois que tu molda, aí tu pode deixar ela crescer bastante, tá? Mas tem algumas massas que precisa que ela cresça 2 vezes. Tu vai primeiro tu vai sovar, ela vai crescer, depois que ela cresce um pouco, tu vai lá e faz o formato e depois deixa crescer mais um pouco. Essa aqui não, é apenas uma vez que tem que deixar ela crescer, tá bem? E é isso, ó, dá pra ver já tá um pouquinho mais consistente. Aí vocês vão aos pouquinhos, ó, tirando da volta do bowl, tá? Do bowl, enfim, de onde vocês estiverem fazendo a massinha de vocês, tá? Bem tranquilo, gente, bem fácil, não tem como se perder. Só tem que ter calma, tem que ter paciência, tá? Para incorporar certinho, para deixar a massa macia, tá? É importante esses primeiros passos, assim, eu sempre achei importante, tá? Eu nunca tentei fazer diferente também da forma que eu aprendi, tá? Eu acabo fazendo ela sempre da mesma forma, que é para evitar erros, tá? Aí agora vamos colocar a mão na massa efetivamente, tá? E da mesma forma a gente vai puxando
a partir do centro, né, a farinha que tá mais seca nos cantinhos, tá? Aos pouquinhos, sem pressa, tá bem? Então, a receita é fácil, fica macio, fica gostoso, saboroso, mas enfim, tem todos os seus processos aí importantes que a gente precisa cuidar, tá bem? E é isso, gente. Aqui eu queria ter nesse momento uma musiquinha de fundo para colocar para vocês, mas não tenho. Enfim, eu tenho muito receio de colocar músicas que tenham, que tenham direitos autorais, enfim. Então aqui eu acabo deixando vocês meio que no silêncio, né? Eu falando aqui tá tranquilo, né? Mas às vezes vai ficar aí um silencinho que faltaria uma musiquinha, né? Eu vou ver se eu acho uma música que tenha licença, enfim, que eu possa utilizar. Tá? Para deixar só um fundinho assim, não ficar tão, tão como se vocês estivessem na minha casa, né? Como se não fosse algo muito profissional, assim. E não é, né, gente? Quero que vocês pensem, né, que na verdade os meus vídeos estão começando, eu gravo do celular e gravo o áudio depois, na maioria das vezes, né, porque sempre tem uma bagunça, né, aqui tirei o áudio original porque fica, enfim, bagunça das crianças, da TV, tudo muito alto. Enfim, então não tem um fundo musical muito bom. Naturalmente, também não encontrei ainda uma musiquinha que eu possa usar. Tá? Mas agora, o que a gente tem no fundo? Tem uma obra acontecendo. Agora a gente já tem uma música de fundo sem direitos autorais. Então tá, aqui ó, voltando à massa. Gente, assim ó, é só isso que vocês estão vendo. Eu só tô amassando, não tem corte nenhum, tá? E se vocês vão incorporar toda a farinha que tem seca ali. Aqui nesse caso deu certinho as quantidades, tá? O que acontece? Por que às vezes a massa fica mais pegajosa ou menos pegajosa? Depende muito, às vezes, do tamanho do ovo. E o ideal é adequar a quantidade de farinha, a quantidade de líquido, se for necessário. Nesse caso, ele deu certinho, tá? Não precisei acrescentar nenhuma coisa nem outra. Aqui, ó. Esse é o momento que eu coloco o sal. Depois que eu já mexi os ingredientes, que a massa já meti a mão na massa ali, agora eu boto sal. Aqui é uma colher de sobremesa de sal, tá? Quem gostar um pouquinho mais de sal pode botar um pouquinho mais, mas eu acho que é o suficiente. Para ficar um pãozinho, ele é considerado um pão de leite, sabe? Então é um pouquinho mais, né, doce, né? Um pouquinho menos salgado, vamos dizer assim. Mas fica à vontade que eu boto já essa de sobremesa que ele fica mais salgadinho do que doce. Tá? Mas quem quiser um pouquinho mais, pode botar, não tem problema. O importante é tá a gosto, tá? O sal aqui na massa. Lembrando, essa receita ela pode ser duplicada, tá? Dá para fazer com 1 quilo de farinha. E aí é só dobrar todos os ingredientes, tá? E vocês vão poder usar 1 quilo de farinha. E é isso, a partir de agora vocês vão sentir que a massa já desgruda da mão de vocês, já não fica tão grudenta, né? E aí já pode tirar daqui e fazer o processo de sovar a massa, tá? Não é uma massa que precisa sovar muito tempo, tá? Mas é importante ter aí um certo trabalhinho, rasgar um pouco essa massa, tá? Aqui o processo, na verdade, é rasgar e sovar, né? As duas coisas, que são um pouquinho diferentes, né? Mas é isso, não tem mistério nenhum, gente. Vai ficar bom com o pãozinho de vocês, eu tenho certeza. É bom botar uma forcinha, né? Enfim, dá pra colocar aí, enfim, ajudantes, né? Pessoas que tenham mais força também. Mas é uma mistura, né, de força e jeito. Mas é tranquilo, só ir rasgando a massa, tá? Eu vou acelerar um pouquinho nesse momento, pra não ficar tão chato, tão comprido assim o vídeo, tá? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá bem? Quando chegar no ponto certo, aí eu mostro aqui pra vocês. Esse processo todo de sovagem levou mais ou menos de 4 a 5 minutos, tá? Não passou disso, tá bem? Acho que dá pra ter uma noção, assim, mais ou menos, de quanto vocês vão precisar fazer esses movimentos, tá? E é isso, pessoal, bem tranquilo, não é nada do outro mundo, né? A gente fica pensando que é muito difícil fazer um pão, enfim, não é bem tranquilo, é bem fácil. E depois que vocês tentarem fazer, vem aqui embaixo e me contam nos comentários como é que ficou, se o pessoal gostou ou não, se teve alguma dificuldade, tá bem? E também se ficar com qualquer dúvida com relação à receita, pode me falar aqui embaixo, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, a gente aperta com o dedo, ó, e ela fica fundinha ali, né? Dá pra ver que ela fica, enfim, com a marca dos dedos, tá? Então, é nesse momento que a gente já pode parar, separar a massa, né? Repartir ali em pedacinhos e ir fazendo, enfim, no modelo que a gente preferir, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês
duas formas, tá? Para não ficar muito grande o vídeo. É só são só formatos diferentes para fazer essa massa, tá? Mas não precisa ser exatamente assim. Vocês vão fazer como vocês quiserem. Vocês podem usar essa massa assim sem moldar também, tá? E deixar ela crescer e assar normal. Mas eu gosto de moldar até porque eu gosto de fazer um dos formatos, né? Eles chamam, é como se fosse um pão de seda, né? Ele fica todo enroladinho por dentro, é muito bom, assim, fica muito gostoso e bem macio. Vou mostrar pra vocês rapidinho os formatos que eu gosto de fazer. Dá pra fazer trança, né, com essas massinhas, tá? Esse primeiro formato é o que eu falei que chamam de pão de seda, né, que ele fica, parece todo enroladinho meio por dentro, assim, fica bem fofinho também. Aqui a gente vai enrolar ele assim e amassar. Eu não tenho aqueles rolos, tá? Então aqui vou usar um copo, tá? Para amassar, vocês podem usar uma garrafa de vidro se vocês não tiverem rolo, né? Enfim, aqui as crianças deram sumiço no meu rolo. Mas funciona igual, perfeito, fica do mesmo jeito. Só dá um pouquinho mais de trabalho, enfim, demora um pouquinho mais, mas vamos lá. Vocês podem deixar ele da largura que vocês quiserem, tá? Você, de repente, não precisa nem fazer esse rolinho aqui. Vocês podem fazer um pouquinho mais larguinho, tá? Sem problema. É que aqui, quanto mais fininho ficar, melhor também. Isso é uma coisa importante. Eu vou deixar esse primeiro um pouquinho mais espesso, tá? Vai ficar um pãozinho um pouco mais alto que o pão de seda normal, tá? Mas é bem tranquilo, gente, só ir apertando, só ir moldando. Assim, ó, o que acontece? Se a massa de vocês ficar um pouquinho mais grudando um pouco mais, assim, não tem problema, tá? Não tá errado. É aquilo que eu falei pra vocês, pode ser a questão do ovo, não coloquem muito mais farinha, né? Se tiver, só coloque mais farinha nessa receita se tiver muito mole. Se estiver só grudando um pouquinho aqui, ó, na hora de vocês levantarem, vocês vão levantando as pontinhas e enrolando, que vai ficar bom da mesma forma, tá? Aliás, quanto menos seca ficar a nossa massa, mais úmido vai ficar esse pãozinho por dentro. Então, não é um problema ele estar pegajoso, tá? Só não pode ficar muito a ponto de vocês não conseguirem enrolar, ó. Aí, se tiver grudando muito embaixo, aí vocês vão descolando com os dedos aos pouquinhos, assim, e enrolar, que vai ficar perfeito, tenho certeza, tá? E é isso, gente. Aqui eu não deixei ela muito fininha, tá? Bom, agora eu vou fazer aqui ela bem fininha, tá? Deixar ela o mais fininha que eu conseguir, para vocês verem a diferença, tá bem? De uma para outra, vocês podem fazer em casa como vocês quiserem. Para testar, né? Façam uma primeira vez e depois vocês vão adequando ao formato que vocês mais gostaram, que mais ficou fofinho o pão, tá bom? Aqui, né? Lembrando, vocês podem deixar na largura que vocês quiserem, no comprimento que vocês quiserem, tá bem? Só cuidado para não deixar muito diferentes os tamanhos, tá? Como falei, né? Por causa da questão do tempo de forno, tá? Então, isso, ó, vão puxando, vão abrindo, normal, tá? Tranquilo. Isso aqui é bem de boa, tá bom? Então, tá, gente, ó, vocês vão... Ó, se grudar, lembra que vocês vão ajudando com o dedo, né, a descolar. E só empurrar. E é isso aí, tranquilo. É bem fácil, tá, de fazer. Parece demorado, mas não é muito, tá? É bem tranquilo, tá bom? Ó, vou mostrar aqui pra vocês a diferença entre esse aqui, mais fininho, esse último, e o primeiro que eu fiz. Olha a diferença, ó. Tá? Esse aqui mais fininho vai ficar parecendo um pouquinho mais enrolado por dentro depois que assar, tá bem? Mas não faz muita diferença com relação à maciez e ao gosto. E vou mostrar para vocês também um outro formato que é de caracol, tá? Esse outro formato também é muito bom, fica bem macio também. Bom, aí aqui vocês vão fazer de novo um caninho, tá? Aí aqui de preferência que ele seja bem mais fino do que aquele outro que a gente amassa, tá? Esse último que a gente fez, o pão de seda. Vocês também podem fazer em formato de trança, tá? Quem tem habilidades manuais, aí pode fazer 3 caninhos e trançá-los, ficar lindo no final, tá bem? Ó, nesse caso eu deixei a parte central, né? O miolinho fixo e tô enrolando na volta o caninho, tá? Vocês podem tanto mover o centro desse caracol, como segurar assim, levantar, né, esse caninho e ir circulando em volta do centro, tá? Do miolo do nosso caracol,
tá? Como vocês quiserem, vai ficar bom. Aqui eu sempre dou uma seguradinha, tá? Tanto quando eu inicio o caracol, eu aperto um pouquinho a massa, né, pra ele não abrir. E no final também eu dou uma amassadinha ali pra ele não abrir durante o assamento, né, ali no forno. Ó, vocês viram como aumenta, né? Ela cresce bastante aqui. E agora a gente tem aqui eles assados, tá? Eu tô tentando abrir, só que tá quente, tá? Eu vou abrir um deles aqui pra mostrar pra vocês. Ó, todo parece que enroladinho, tá? E muito macio, ó, a gente aperta e ele volta pro formato, ou seja, ele tá muito fofinho, muito macio. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tanto dos formatos de pão quanto da receita. Deixe aqui nos comentários se tiver alguma dificuldade de entender alguma coisa, tá bem? Desde já agradeço também o tempo de vocês. Cada vez mais a gente tem buscado gastar o nosso tempo, né, com coisas que nos acrescentem. Espero que esse vídeo tenha sido dessa forma. Um grande abraço, até o próximo vídeo.